Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Como falar em público e encantar as pessoas. Dale Carnegie. Introdução. A habilidade de se comunicar bem diante de outras pessoas não é um talento reservado a poucos, mas uma competência que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. O medo de falar em público é comum e afeta até profissionais experientes. A confiança surge principalmente da prática e da preparação, e não da ausência de nervosismo. Muitas pessoas limitam seu potencial profissional e pessoal por receio de se expressar em reuniões, apresentações ou conversas importantes. No entanto, aprender a falar com clareza e entusiasmo abre portas para novas oportunidades, fortalece a liderança e aumenta a capacidade de influenciar positivamente os outros. Discursos memoráveis não dependem de palavras difíceis ou técnicas complexas, mas de autenticidade, convicção e conexão com o público. A introdução serve como um convite para que o ouvinte abandone o medo da exposição e enxergue a comunicação como uma ferramenta de crescimento. Qualquer pessoa pode se tornar o comunicador mais eficaz ao desenvolver confiança, praticar regularmente e falar sobre assuntos que realmente conhece e acredita. Assim, falar em público deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma oportunidade de inspirar, ensinar e conquistar a atenção das pessoas. Capítulo 1. As ferramentas cruciais para fazer um discurso de impacto. Uma apresentação marcante não depende apenas de técnicas de oratória, mas principalmente da capacidade de transmitir uma mensagem com sinceridade, entusiasmo e propósito. O primeiro passo para conquistar a atenção do público é conhecer profundamente o assunto, pois a confiança nasce do domínio do tema. A preparação cuidadosa ajuda a reduzir o nervosismo e permite que o orador fale com mais naturalidade. O autor também enfatiza a importância de acreditar na própria mensagem. Quando o palestrante demonstra convicção genuína, suas palavras se tornam mais persuasivas e envolventes. Outro ensinamento é que exemplos pessoais, experiências reais e histórias simples criam uma conexão emocional com a audiência e tornam o contexto mais fácil de compreender e lembrar. O autor reforça ainda que a energia e o entusiasmo são contagiosos. Pessoas que falam com interesse verdadeiro despertam maior atenção e engajamento. O objetivo não é impressionar com palavras difíceis, mas comunicar ideias de forma clara e humana. Discursos de impacto surgem da combinação entre preparo, conhecimento, autenticidade e paixão pelo que está sendo compartilhado, transformando a comunicação em uma poderosa ferramenta de influência e inspiração. Capítulo 2. O que todo ouvinte quer de verdade. O que todo palestrante precisa saber. O público não procura discursos cheios de informações complexas, mas mensagens que sejam relevantes, claras e capazes de despertar interesse. As pessoas desejam aprender algo útil, sentir-se inspiradas ou encontrar soluções para seus desafios. Por isso, o palestrante deve sempre pensar nas necessidades da audiência antes de estruturar sua apresentação. A comunicação eficaz acontece quando o orador consegue criar uma conexão genuína com os ouvintes, utilizando linguagem simples, exemplos concretos e ideias organizadas de forma lógica. A credibilidade é construída quando o palestrante demonstra conhecimento, sinceridade e entusiasmo pelo tema abordado. O estudo de caso de Churchill reforça que grandes discursos raramente surgem da improvisação. Apesar de sua fama como orador, ele dedicava muito tempo à preparação, revisando cuidadosamente cada palavra e cada argumento. Sua capacidade de inspirar multidões vinha da combinação entre planejamento, clareza de propósito e forte convicção na mensagem transmitida.
Falar bem em público significa compreender o que a audiência realmente valoriza e comunicar ideias de maneira simples, relevante e memorável, sempre com preparação e autenticidade. Capítulo 3: Superando o medo do palco. Não temos nada a temer além do próprio medo. O autor aborda um dos maiores desafios enfrentados por quem precisa falar em público: o nervosismo. Sentir medo antes de uma apresentação é algo natural e compartilhado até mesmo por grandes líderes, artistas e profissionais experientes. O problema não está em sentir medo, mas em permitir que ele impeça a comunicação. A melhor forma de vencer essa insegurança é por meio da ação. Quanto mais uma pessoa pratica e se expõe a situações de fala, mais confiança desenvolve. O autor também destaca a importância da preparação, pois conhecer bem o assunto reduz a ansiedade e aumenta a segurança ao transmitir a mensagem. Outro ponto fundamental é direcionar a atenção para o público e para o conteúdo, em vez de se preocupar excessivamente com a própria imagem. Muitos medos são ampliados pela imaginação e raramente corresponde ao que realmente acontece. A maioria das pessoas na plateia deseja que o palestrante tenha sucesso e preste uma boa apresentação. A coragem não significa ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Com prática constante, preparação adequada e foco em servir ao público, qualquer pessoa pode transformar a insegurança em confiança e se tornar um comunicador mais eficaz. Capítulo 4: Use o humor com eficácia. O humor é uma das ferramentas mais poderosas para criar conexão com o público e tornar uma apresentação mais agradável e memorável. No entanto, o autor alerta que o humor deve surgir de forma natural e estar relacionado ao assunto abordado, evitando piadas forçadas ou comentários que possam distrair a audiência da mensagem principal. Histórias divertidas, observações bem-humoradas e situações do cotidiano ajudam a despertar a atenção, quebrar a tensão e tornar ideias complexas mais fáceis de entender. Além disso, o humor contribui para aproximar o palestrante dos ouvintes, criando um ambiente mais leve e receptivo. Rir de pequenas situações pessoais com humildade e bom senso costuma gerar mais empatia do que tentar impressionar com piadas elaboradas. O humor deve ser respeitoso e inclusivo, sem ridicularizar pessoas ou grupos. O objetivo não é fazer o público rir a qualquer custo, mas fortalecer a comunicação e aumentar o interesse pela mensagem. O humor, quando usado com equilíbrio, autenticidade e propósito, transforma apresentações em experiências mais envolventes, ajuda a fixar ideias importantes e fortalece a conexão entre o orador e a sua audiência. Capítulo 5: Histórias e autorrevelação. Como conseguir atenção e respeito. As pessoas se conectam muito mais com experiências humanas do que com fatos apresentados de forma fria e impessoal. Por isso, contar histórias reais e compartilhar aprendizados da própria vida é uma das maneiras mais eficazes de captar a atenção do público e tornar uma mensagem memorável. A autorrevelação, quando feita com sinceridade e equilíbrio, demonstra autenticidade e aproxima o palestrante da audiência. Ao falar sobre desafios, erros, conquistas e lições aprendidas, o orador transmite credibilidade e inspira confiança. O público valoriza a honestidade e tende a respeitar mais quem se mostra humano e acessível do que quem tenta parecer perfeito. O estudo de caso de Eleanor Roosevelt reforça essa ideia ao mostrar como ela conquistou influência e admiração ao compartilhar suas experiências e convicções com coragem e transparência. Sua comunicação gerava identificação porque refletia valores genuínos e experiências reais. Histórias bem contadas e relatos pessoais relevantes têm o poder de despertar emoções, fortalecer a conexão com os ouvintes e transformar uma apresentação comum em uma mensagem inspiradora e duradoura. Capítulo 6: Como motivar seus ouvintes a agir. O verdadeiro sucesso de uma apresentação não está apenas em transmitir informações, mas em inspirar as pessoas a colocarem ideias em prática. Os ouvintes são mais influenciados por mensagens que despertam emoções, mostram benefícios concretos e se conectam com seus interesses e necessidades. Para motivar alguém, é fundamental apresentar razões claras para a ação, demonstrando como determinada atitude pode melhorar a vida, resolver problemas ou trazer resultados positivos.
O palestrante deve evitar discursos excessivamente teóricos e mostrar aplicações práticas que façam sentido para a realidade do público. Histórias reais, exemplos inspiradores e casos de sucesso ajudam a tornar a mensagem mais convincente e memorável. O autor também destaca a importância do entusiasmo. Quando o orador acredita genuinamente naquilo que está dizendo, sua energia se torna contagiante e aumenta o poder de persuasão da comunicação. Além disso, é essencial encerrar a apresentação com uma direção clara, indicando qual ação o público pode tomar a partir do que aprendeu. Comunicar não significa apenas informar, mas despertar interesse, criar motivação e incentivar mudanças positivas por meio de uma mensagem clara, relevante e inspiradora. Capítulo 7. Ganhando no primeiro minuto. Como causar uma impressão positiva. Os primeiros momentos de uma apresentação são decisivos para conquistar a atenção e a confiança do público. As pessoas costumam formar impressões rapidamente, por isso o palestrante deve iniciar sua fala com energia, segurança e o interesse genuíno em se conectar com a audiência. Uma abertura eficaz desperta curiosidade e cria expectativa sobre o que será apresentado. Para isso, o autor recomenda começar com uma história interessante, uma pergunta provocativa, um fato surpreendente ou uma experiência pessoal relevante. O objetivo é capturar a atenção logo no início e estabelecer uma ligação emocional com os ouvintes. O autor também enfatiza a importância da linguagem corporal, do contato visual e da expressão vocal. A postura confiante, o sorriso sincero e a demonstração de entusiasmo ajudam a transmitir credibilidade e tornam a comunicação mais envolvente. Além disso, ele alerta para a necessidade de evitar desculpas, justificativas ou comentários que diminuam a autoridade do palestrante. Um começo forte cria a base para todo o restante da apresentação. Quando o orador consegue despertar interesse, demonstrar confiança e estabelecer conexão desde o primeiro minuto, aumenta significativamente suas chances de manter o público atento, receptivo e engajado até o final da mensagem. Capítulo 8. O poder da persuasão, parte 1. Persuadir não significa pressionar ou manipular as pessoas, mas ajudá-las a compreender uma ideia e enxergar valor nela. Para isso, o comunicador precisa primeiro entender os interesses, necessidades e expectativas do seu público, construindo sua mensagem a partir daquilo que realmente importa para os ouvintes. As pessoas tendem a aceitar mais facilmente argumentos apresentados com respeito, lógica e empatia. Em vez de impor opiniões, o palestrante deve estimular a reflexão e mostrar benefícios concretos que façam sentido para a realidade da audiência. A confiança é um dos pilares da persuasão. Quando o orador demonstra sinceridade, conhecimento e coerência entre suas palavras e ações, sua mensagem ganha mais força e credibilidade. Outro ensinamento importante é o uso de exemplos, histórias e fatos que tornam os argumentos mais claros e convincentes. As emoções também desempenham um papel fundamental, pois muitas decisões humanas são influenciadas tanto pelos sentimentos quanto pela razão. A persuasão eficaz nasce da combinação entre credibilidade, compreensão do público, argumentos sólidos e comunicação autêntica, permitindo influenciar pessoas de forma positiva e respeitosa. Capítulo 9. O poder da persuasão, parte 2. O autor aprofunda os princípios que tornam uma mensagem realmente convincente. A persuasão eficaz depende não apenas da qualidade dos argumentos, mas também da forma como eles são apresentados. Para influenciar pessoas de maneira positiva, é essencial criar um ambiente de confiança, respeito e abertura ao diálogo. As pessoas resistem quando sentem que estão sendo pressionadas, mas tendem a cooperar quando suas opiniões são valorizadas. Por isso, o comunicador deve ouvir atentamente, demonstrar empatia e buscar pontos de concordância antes de apresentar suas ideias. Essa abordagem reduz conflitos e aumenta a receptividade da audiência. O autor também reforça a importância de utilizar exemplos concretos, histórias envolventes e evidências que sustentem os argumentos. Além disso, recomenda despertar emoções positivas, pois elas ajudam a fortalecer o interesse e a motivação dos ouvintes. Outro aspecto fundamental é transmitir convicção genuína, já que o entusiasmo e a confiança do palestrante influenciam diretamente a percepção do público.
A persuasão duradoura acontece quando as pessoas sentem que chegaram às conclusões por si mesmas. Ao combinar empatia, credibilidade, clareza e respeito, o comunicador aumenta sua capacidade de inspirar mudanças, conquistar apoio e influenciar decisões de forma ética e eficaz. Capítulo 10: Criatividade e a Fórmula Mágica. A criatividade é um elemento essencial para tornar uma apresentação interessante, memorável e capaz de envolver o público. Comunicar bem não significa apenas transmitir informações, mas apresentar ideias de uma forma que desperte curiosidade, emoção e reflexão. Uma das maneiras mais eficazes de estimular o interesse é combinar fatos com histórias, exemplos práticos e experiências reais. Essa abordagem ajuda o público a visualizar conceitos e compreender melhor a mensagem. A chamada fórmula mágica consiste em apresentar uma situação ou problema, explicar como ele foi enfrentado e mostrar os resultados obtidos. Essa estrutura simples torna a comunicação mais clara, persuasiva e fácil de acompanhar. O estudo de caso de Roosevelt demonstra como os grandes líderes utilizam histórias, imagens mentais e linguagem acessível para inspirar confiança e transmitir esperança em momentos difíceis. Sua habilidade de se conectar emocionalmente com as pessoas contribuiu para fortalecer sua liderança e ampliar a influência de suas mensagens. A criatividade na comunicação não depende de talento extraordinário, mas da capacidade de transformar ideias em narrativas envolventes. Ao unir clareza, imaginação e experiências concretas, qualquer pessoa pode tornar seus discursos mais impactantes e inesquecíveis. Capítulo 11: Como lidar com perguntas e respostas. O momento de interação com a audiência é uma oportunidade valiosa para fortalecer a credibilidade e aprofundar a conexão com o público. Em vez de encarar as perguntas como uma ameaça, o palestrante deve vê-las como um sinal de interesse e participação, demonstrando abertura ao diálogo e confiança em seu conhecimento. O autor destaca a importância de ouvir atentamente cada pergunta antes de responder. Muitas vezes, compreender corretamente a intenção do ouvinte é mais importante do que responder rapidamente. O autor recomenda manter a calma, responder de forma clara e objetiva e tratar todas as perguntas com respeito, mesmo quando forem críticas ou desafiadoras. Outro ensinamento importante é admitir quando não se sabe a resposta. Tentar aparentar conhecimento sobre algo desconhecido pode prejudicar a credibilidade, enquanto a honestidade fortalece a confiança do público. O autor também sugere aproveitar as perguntas para reforçar pontos importantes da apresentação e esclarecer possíveis dúvidas que os outros ouvintes possam ter. Uma boa sessão de perguntas e respostas não depende de ter todas as respostas, mas de demonstrar preparo, respeito, sinceridade e disposição para ajudar. Quando conduzida com equilíbrio e profissionalismo, essa interação transforma a apresentação em uma experiência mais rica, participativa e memorável para todos os envolvidos. Capítulo 12: Como concluir uma apresentação. O encerramento de um discurso é tão importante quanto o início. Uma boa conclusão não deve ser apressada nem vaga, mas sim planejada para reforçar a mensagem principal e deixar uma impressão duradoura no público. O final de uma apresentação é o momento ideal para resumir os pontos mais importantes e reforçar a ideia central de forma clara e direta. Encerrar com uma chamada à ação, uma reflexão ou uma história marcante ajuda a fixar um momento na mente dos ouvintes. O objetivo é fazer com que o público saia não apenas informado, mas inspirado ou motivado a agir. O estudo de caso do mundo dos esportes ilustra como grandes momentos de encerramento em eventos esportivos são planejados para gerar emoção, celebração e memória duradoura, mostrando que o impacto final influencia fortemente a percepção geral da experiência. Uma boa conclusão deve ser forte, objetiva e emocionalmente significativa. Quando o orador encerra sua fala com clareza, propósito e impacto, ele aumenta as chances de que sua mensagem permaneça viva na mente do público, mesmo depois do término da apresentação. Epílogo: Falar bem em público não é um talento raro, mas uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa com prática, intenção e mudança de atitude. O medo inicial, a insegurança e o nervosismo fazem parte do processo, mas não devem ser vistos como obstáculos permanentes.
Pelo contrário, são sinais de que o orador está saindo da zona de conforto e evoluindo. Ao longo da obra, a repetição de princípios como preparação, clareza, autenticidade e conexão com o público mostra que a comunicação eficaz nasce de hábitos simples e consistentes. O autor também reforça que o objetivo de falar em público não é impressionar, mas servir. Um bom comunicador é aquele que consegue transmitir ideias úteis, inspirar mudanças e criar valor real para quem escuta. Por isso, o foco deve estar sempre na audiência e não no próprio desempenho. Em resumo, a única forma de se tornar um bom orador é falando, errando, ajustando e tentando novamente. A evolução vem da experiência contínua. Cada apresentação é uma oportunidade de crescimento. O convite final para o ouvinte é direto à ação. Aplicar os princípios aprendidos e transformar a comunicação em uma ferramenta de confiança, influência e impacto positivo. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!